Afinal, como que a gente faz para ter sucesso na administração da nossa vida? Esse foi um assunto que eu fiquei pensando. Será que realmente eu sou bem sucedida na administração da minha vida? E eu vou contar para vocês a primeira coisa que veio na minha mente. Foi uma imagem de expectativa realidade. Querem ver? Olha só. Olha bem esse quadro. Ele mostra as minhas expectativas quando eu tinha só 18 anos de idade e a minha realidade hoje com 34. E vejam o tanto que é diferente. Com 18 anos eu queria ser CEO de uma multinacional. O meu sonho era morar em Nova York ou em São Paulo. Eu falava que eu nunca ia ser professora e o que eu mais valorizava era ter liberdade para fazer o que eu quisesse. A minha vida hoje é bem diferente disso. Eu sou professora universitária e eu amo ser professora. Eu moro em Belo Horizonte, eu tenho várias responsabilidades com casa, marido, filho e também sou consultora e educadora financeira. Será que, olhando para esse quadro, alguém diria que eu fui bem sucedida na administração da minha vida? Bom, para mim, isso vai depender muito do critério. Eu não acho que esse quadro mostre efetivamente o que aconteceu, as realidades e o porquê que eu escolhi esse caminho. Então, dependendo do critério que você usar para analisar ele, você vai falar que eu fui bem sucedida, dependendo do critério, não. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu penso que a pergunta mais importante para a gente responder hoje é essa daqui: como administrar a vida de forma bem sucedida? E aí, antes de eu começar, eu queria fazer algumas ressalvas importantes. A primeira é o seguinte: tudo que eu vou trazer aqui são resultados que eu tive na investigação logosófica que eu realizei individualmente. Então, é tudo que eu já experimentei e vivi na minha vida em relação a esse ponto. É claro que é um tema muito complexo e que tem várias respostas. E o que eu vou trazer aqui é só um pedacinho dessas questões, né? Além disso, o foco aqui vai ser a questão profissional, que é o tema do nosso curso como um todo, tá bom? Bom, para a gente administrar então a vida de forma bem sucedida, uma coisa que eu acho super importante da gente ter claro é o objetivo da vida. E isso inicialmente parece algo muito óbvio, né? Se eu quero saber, se eu quero ser bem sucedida para chegar num lugar, eu tenho que saber para onde que eu estou indo. Mas tem vários aspectos em relação ao objetivo da vida que não são tão óbvios assim. O que eu chamei aqui de questões existenciais, tá? Por exemplo, será que sou eu que determino o objetivo da minha vida? Se eu for olhar as coisas que o ser humano criou, né? O ser humano criou o carro, o ser humano criou ferramentas, criou o computador, criou o celular. Quem que determinou o objetivo dessas coisas? Foi o próprio criador, né? No momento de criar, ele tinha um objetivo para aquela criação, né? Mas considerando então que não fui eu que me criei, né, e que dei vida a mim como ser humano, será que esse objetivo não está determinado por quem me criou? Será que não cabe a mim mais conhecer esse objetivo do que inventar um objetivo para a minha vida, né? E aí vem uma outra pergunta: será que os objetivos são diferentes? Será que cada pessoa tem um objetivo ou cada pessoa tem caminhos diferentes para alcançar esse mesmo objetivo que a gente deve buscar? E a última pergunta que eu acho que é importante a gente refletir é: se adianta apenas saber a resposta? Então, se eu consigo formular uma resposta na minha mente, isso é suficiente? Ou eu preciso começar a efetivamente viver de acordo com essa resposta que eu tenho encontrado, né? Ainda dentro do objetivo de vida, eu queria trazer duas reflexões que eu tenho feito e que têm me ajudado muito. A primeira é uma frase que eu já ouvi muito e que eu concordava até um tempo atrás, que era de que nada é tão seu quanto os seus sonhos. Eu achava essa frase ótima, sabe? Até que eu comecei a... eu entrei na faculdade e comecei a me questionar sobre diversas coisas. Sobre essa imagem, então, que eu falei no início, que eu queria ser uma CEO de uma grande empresa. Teve um dia que eu estava na faculdade conversando com uma amiga e eu percebi que ela tinha exatamente o mesmo sonho do que eu, profissionalmente, né? E isso me incomodou muito, porque como que pode, nós éramos pessoas tão diferentes, como que era possível que a gente tivesse exatamente o mesmo sonho? E aí então eu comecei a fazer esse esforço de olhar para dentro e identificar o que tinha mesmo dentro de mim, o que era aquilo que eu estava chamando de sonho, de vontade, de ideal, de objetivo de vida, o que era aquilo mesmo que existia dentro de mim. E o que eu descobri é que algumas imagens elas foram colocadas dentro de mim, dentro da minha mente, ao longo do tempo.
Seja porque pelos programas que eu assisti, seja pelos conceitos que eu recebi, seja pela conversa que eu tive com as pessoas, seja pela convivência na sociedade de uma forma geral, algumas imagens foram sendo formadas dentro de mim, de coisas que eram boas e de coisas que não eram boas, de coisas que eu deveria gostar e de coisas que eu não deveria gostar. E aí então eu pude começar a me questionar se aquela imagem que eu tinha do CEO, se aquilo era realmente algo meu ou não. E aí eu encontrei várias coisas. Por exemplo, eu encontrei que a vida de um CEO, né, de um diretor executivo de uma multinacional, não tinha muito a ver com a vida que eu queria viver, com as coisas que eu valorizava, né? Então eu sempre fui uma pessoa que valorizou muito o tempo com a família e com os amigos, uma qualidade de vida, um tempo para mim, para eu poder pensar, refletir sobre a vida, me dedicar para outras coisas que não fossem minha profissão. E isso parecia um pouco incompatível com a ideia de um diretor de uma grande empresa que às vezes tem que trabalhar 14, 16, 20 horas por dia. É claro que isso não foi suficiente para que eu perdesse essa vontade de querer ser CEO de uma grande empresa e de querer alcançar esse sonho. Eu acho que eu só comecei mesmo a entender que não era isso que eu queria quando eu compreendi que existem algumas realidades que são inconciliáveis, são incompatíveis. Tem coisas que são praticamente impossíveis de você alcançar ao mesmo tempo. Então, toda escolha, ela acaba sendo uma renúncia. E cabe a gente escolher, então, o caminho que faz mais sentido pra gente, né? Quando eu percebi que eu não conseguiria ser a CEO de uma multinacional da forma como eu queria e ter a vida que eu queria ter do ponto de vista familiar, do ponto de vista de dedicação mesmo para outras coisas, foi ficando mais fácil ignorar esse sonho que não era meu. E tem um outro aspecto dentro desse objetivo que eu acho que é importante da gente tratar, que é sobre essa resposta que eu mais ouço, que é que o objetivo da vida é ser feliz. Olha, eu concordo que todo mundo quer ser feliz, eu acho que ninguém nunca vai dizer que gostaria de ser triste. Mas eu fico refletindo se essa felicidade, ela é causa ou ela é efeito das coisas que a gente vai alcançar, né? Então, assim, é importante a gente pensar o que a gente faz quando a gente se move para ser feliz, né? E o que a gente faz, o que acontece quando a gente se move, por exemplo, para aprender, para avançar, para evoluir, e como que essas coisas acabam nos trazendo muitas vezes felicidade, né? Acho que é importante a gente separar felicidade de alegria e de prazer, né? A felicidade é um estado permanente que a gente vai conseguindo construir dentro de nós à medida em que a gente vai captando esses momentos importantes e permanentes que tem na nossa vida, né? Que é totalmente diferente de uma alegria passageira que eu vivo num momento e ponto, acabou. Ou daquela coisa que não me causa um prazer momentâneo, mas que depois não necessariamente deixa um resultado positivo, né? Eu lembro que uma coisa que sempre me inquietou foi o fato de que muitas vezes eu conseguia recordar de momentos vividos em família, né, com os meus pais, com minha irmã, e eu sentia novamente aquela alegria e aquela sensação boa que eu tinha sentido naquele momento. Por outro lado, quando eu lembrava de outras coisas, por exemplo, de uma montanha russa que eu adorei ir quando eu era adolescente, ou de um restaurante muito gostoso que eu comi uma comida maravilhosa, eu não conseguia sentir aquilo da mesma forma. Eu lembrava que tinha sido bom, mas eu não conseguia viver aquela felicidade de novo, aquela alegria de novo. Então isso me fez começar a refletir se existem alegrias ou felicidades que são mais permanentes do que outras e que deixam um saldo positivo ao longo da vida como um todo. Uma última pergunta em relação a essa questão da felicidade é se eu realmente sei o que eu preciso para ser feliz, se eu sei realmente o que vai me fazer feliz e se eu sei o que dentro de mim muitas vezes me impede de ser feliz. Então eu, por exemplo, tinha essa noção de que eu nunca vou ser professora, não quero ser professora, é uma profissão que eu não quero seguir. E na verdade era algo que estava muito vinculado com um preconceito, uma certa preguiça ou talvez uma rebeldia mesmo, porque na minha família tinham muitos professores. Então eu criei essa aversão a essa profissão,
Mas à medida que o tempo foi passando e eu fui buscando me conhecer melhor com o estudo logosófico, eu descobri que na verdade tinha tudo a ver comigo. Eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de ajudar os meus colegas, pensar em formas didáticas de levar um conhecimento para eles, dava aula particular, ajudava meus colegas antes das provas. Então eu meio que já trabalhava nessa área mesmo sem saber. Como foi bom poder vencer essa trava que eu tinha internamente e decidir seguir um caminho que hoje me traz tanta, mas tanta felicidade, que é compatível com a vida que eu quero ter e que me permite viver momentos maravilhosos juntos com os meus alunos. Depois então que a gente entende um pouco mais o objetivo da vida, ou que pelo menos a gente começa a buscar, descobrir esse objetivo na prática, tem um outro aspecto que para mim é essencial para a gente conseguir realmente administrar a vida de forma bem sucedida. E é entender como realmente que a vida funciona. Nesse sentido, a logosofia traz alguns conhecimentos muito interessantes, que diz respeito ao conceito de leis universais. A gente já conhece que existem leis que regem o nosso universo. Por exemplo, a lei do tempo, né? A gente sabe que o tempo não volta atrás, que o tempo que a gente perdeu e acabou, né? A lei da gravidade, que a gente sabe que se eu pular de um prédio eu vou cair. Enfim, e várias outras leis. Agora, existem leis também que elas atuam nessa parte não física do nosso universo. E essas também a gente pode conhecer e fazer uso delas para poder se aperfeiçoar. Então, ao longo do tempo, eu fui descobrindo um pouco sobre essas leis e verificando como que essas leis interferem nas decisões que eu tomo de administração da própria vida e me levam, então, para um caminho mais bem sucedido. E aí eu decidi trazer algumas aqui para a gente conversar sobre elas. A primeira lei é a lei de movimento e ela se aplica muito quando se trata de profissão. Muitas vezes eu acredito que eu posso ter várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem um tempo de vida limitado, a gente tem 24 horas por dia e a gente precisa então decidir para que a gente vai dedicar esse tempo. E quando eu dedico para algo, aquele algo entra em movimento e ele avança. Se eu não dedico para outras coisas, essas outras coisas para as quais eu não dedico, elas ficam na inércia e elas tendem a se desconstituírem ao longo do tempo, né? Elas vão simplesmente enferrujando e perdendo o brilho e a vitalidade delas, né? Então, como que isso tem se aplicado em relação à minha vida profissional, né? Um dos grandes conflitos que eu vivi ao longo desses meus 15 a 20 anos de vida profissional foi conseguir equilibrar as coisas que eu gostava de fazer com a vida que eu queria ter. Então, já tem o exemplo, né, de que eu queria ser uma CFO, uma CEO de uma grande multinacional e que isso não tinha nada a ver com a vida que eu queria ter. Mas depois desse caminho, eu acabei indo para um caminho de consultoria corporativa, que era uma coisa também que eu adorava. E tinha certa aptidão também, tinha facilidade. Mas o que eu vi eram consultores que tinham que trabalhar muito, e não só trabalhar muito, o problema nem era esse, mas era assim, uma rotina de viagens, né? Muito grande. E não tinha a ver com a vida que eu queria ter. Eu já namorava, eu pensava em me casar, eu pensava em ter filhos. E pensava como é que eu ia ter viver isso que eu gostaria de viver, tendo que viajar e ficar semanas e semanas fora, sem saber na sexta para onde que eu ia na segunda-feira, né? E isso começou a causar muitos conflitos dentro de mim, no sentido de buscar então um caminho no qual eu conseguisse conciliar a vida que eu queria ter com as coisas que eu gostava de fazer, né? E tinha uma pergunta que sempre me voltava e era um medo que eu tinha mesmo, que era assim: será que eu vou me realizar na minha profissão, né? Como é que eu faço para não ser medíocre na minha profissão? E ao longo do tempo eu fui verificando que, por mais que essa fosse uma pergunta válida e importante de eu responder, eu tinha que também ampliar ela para outros campos da minha vida. Então, por que eu me preocupava tanto em me realizar profissionalmente, mas eu não me preocupava, por exemplo, em me realizar na minha vida, né? Eu me preocupava em ser uma profissional medíocre, mas eu não me preocupava em ser um ser humano medíocre, né? Uma filha medíocre, uma mãe medíocre, uma esposa medíocre, uma mulher medíocre, enfim, e várias outras coisas. Então eu fui vendo que a minha vida era muito ampla e eu tinha que pensar sobre todos esses aspectos da vida. A gente vive numa cultura hoje que parece que o único aspecto que importa é o profissional. E embora ele seja realmente essencial, ele sozinho não sustenta uma vida feliz. Pelo menos é o que eu tenho observado.
E aí então eu comecei a refletir qual que era o papel da profissão na minha vida, né? Além de ser então essa fonte de receita, de renda, de dinheiro que vai me permitir sobreviver fisicamente, que outro papel a profissão tinha na minha vida? E cheguei em algumas conclusões. Uma delas é de que a profissão então tinha que ser um campo experimental. E aí a gente entra então na nossa segunda lei universal que eu descobri, que é a lei de evolução. A gente precisa sempre estar em evolução, em aperfeiçoamento, crescendo. Isso faz parte do que faz sentido, do que permite com que a gente tenha uma vida feliz, agradável e bem administrada. Esse querer evoluir e querer aperfeiçoar. E nesse sentido, a profissão então é um campo experimental. Ela tem que ser um local onde eu também vou buscar evoluir, me aperfeiçoar, aprender, crescer, e usar então ela como esse recurso, como um meio na vida e não como um fim. E aí tem alguns aspectos que eu acho que são importantes da gente trabalhar. Um que eu observo muito na nossa cultura atual e que me preocupa é a valorização excessiva do alcance das coisas sem esforço. Sabe aquela coisa? Isso é nato, isso é natural. Parece que você tem que fazer algo de primeira e ser perfeito, e só assim que as coisas têm mérito. Né? Se você tem que fazer muito esforço, se você tem que aprender, se você errar, então aquilo já não tem valor. Na verdade, você nem pode errar, né? Isso não faz sentido dentro de uma imagem da vida como um processo evolutivo e da profissão como um campo experimental. É natural que eu vá errar. Se eu não sei algo, para eu aprender, eu vou cometer erros. Isso faz parte desse processo de aprendizagem, né? Isso foi outro conceito que a logosofia me apresentou e que para mim tem mudado muito e muita coisa. Que é essa noção de que eu sou capaz de ser melhor, eu sou capaz de me aperfeiçoar. Eu posso crescer como um ser humano. Eu posso olhar para uma pessoa que é melhor do que eu em algum ponto, ou sabe mais do que eu em algum ponto, e pensar assim, eu também vou chegar lá, né? Não vou ser igual, não vou imitar aquela pessoa, mas eu posso adquirir parte dos conhecimentos que ela tem e também avançar, e também crescer. Isso muda completamente a forma de ver a mim mesma, a forma de ver os outros, a forma de me colocar frente à minha vida, frente às perspectivas profissionais que eu tenho, porque eu sei que elas não são limitadas pelas capacidades que eu tenho hoje. Se eu não tenho uma capacidade, eu posso adquirir. E isso abre um campo enorme de possibilidades e de perspectivas para a minha vida de uma forma geral. Outro ponto que eu acho essencial e uma lei que também tem me ajudado muito é a questão da lei do tempo, né? A gente precisa entender como que as coisas funcionam. Parece que muitas coisas têm um tempo de amadurecimento, elas têm um tempo lógico de acontecer, e que se eu fico querendo agilizar esse processo, muitas vezes, eu acabo malogrando algo que poderia funcionar, né? É que nem se pensar num plantio, numa plantação. É ilusão você achar que você vai plantar hoje uma semente e que amanhã você vai ter uma árvore. A gente sabe que tem um processo que tem que acontecer até a semente virar uma árvore. Mas na nossa vida, muitas vezes, a gente quer que a semente vire árvore no dia seguinte, ou então na mesma noite, né? Então isso é algo que eu tenho descoberto, que a profissão e o encaminhamento profissional e econômico, ele não é um problema que eu preciso resolver rápido. Ele não é uma coisa que eu tenho que resolver para amanhã. É claro que é uma questão que eu tenho que pensar na minha vida e que ocupa muito espaço, mas eu tenho que resolver observando o tempo dos processos, o tempo que as coisas precisam para poder progredir de forma sólida. Então, dentro disso, eu queria trazer algumas coisinhas para a gente pensar. Tem um trechinho de um livro de logosofia que eu gosto muito, que fala assim: preocupe-se em forjar um porvir, mas não pretenda fazê-lo em pouco tempo. Recorde que tão pouco conseguirá nada se não começa pondo mãos à obra. E aí eu vejo que tem várias coisas, né? Como que a gente tem realmente que buscar, então, forjar esse futuro e pensar no nosso ser do futuro e o que a gente quer para ele. Mas, ao mesmo tempo, ter a paciência de esperar esse tempo, entender que é um processo e pensar quais são os passos que eu tenho que dar para chegar, então, nesse objetivo que eu quero chegar. O que acontece é que, muitas vezes, essa própria pressa me faz ficar inerte e não sair do lugar. Parece impossível, ou parece que eu não vou conseguir, ou
Ou eu faço um esforço e não tenho o resultado do objetivo que eu quero, e isso me desestimula. Então, que eu ande de forma consistente, né, na minha vida. O que eu observo é que essa pressa, muitas vezes, para poder encaminhar a vida profissional e crescer e ganhar muito dinheiro, ela costuma me levar para um desvio. Então, muitas vezes eu acabo tomando decisões por pressa que não são as decisões mais inteligentes. E a pressa muitas vezes também me impede de percorrer caminhos mais sólidos. Então, na minha vida profissional, eu tive momentos, por exemplo, quando eu decidi, né, seguir para a área de docência. Eu já tinha 25, 26 anos, então assim, já tinha uma vida profissional que estava acontecendo, e eu dei uma segurada para poder ir fazer um mestrado, então, para começar a dar aula. Naquele momento, eu me senti meio assim, ficando para trás, sabe? Meus colegas estavam avançando profissionalmente e eu estava lá fazendo um mestrado, né? E eu vi assim que se eu entrasse nesse pensamento de pressa, eu ia cair num desvio, eu ia desistir do mestrado, ou eu não ia escolher esse caminho, né? Porque não era um caminho que no curto prazo ia me dar o retorno que eu queria. Mas eu tinha certeza de onde que eu queria chegar e por que aquele mestrado naquele momento fazia sentido nas escolhas de vida que eu estava fazendo, principalmente no sentido de ter tempo para quando eu fosse mãe poder ficar com os meus filhos. Então, é claro que exigiu de mim valentia, né? E serenidade para poder seguir esse caminho com tranquilidade. Outra coisa que acontece é que a pressa muitas vezes me faz acreditar que tem coisas que não tem solução. E isso, gente, é fato. Tem coisas que no curto prazo elas são impossíveis de resolver. A gente só consegue resolver elas no médio e no longo prazo. Então, se eu tenho esse pensamento de pressa, eu posso desistir, né? Pensa, por exemplo, em relação à dieta, né? Se eu quero perder 30 quilos em uma semana, desiste. É tipo assim, né? Praticamente impossível disso acontecer. Agora, se eu entendo que é um processo e que eu preciso de tempo, aí as soluções começam sim a aparecer. Outra lei que tem mudado completamente a minha forma de me colocar à frente à minha vida profissional e administração da minha vida, e essa que eu falo assim que eu acho que ela é essencial, é a lei de herança. Então é essa ideia de que eu forjo o meu próprio futuro e o meu ser de amanhã herda o que o meu ser de hoje fez. Tudo que a gente faz modifica algo na nossa realidade interna, modifica o nosso ser e cria uma herança para nós mesmos no futuro. E essa é a herança que a gente mais tem que cuidar, né? Quando eu comecei a entender esse conceito de lei de herança, isso me fez compreender que o meu futuro cabia a mim forjar. É claro que a gente está sujeito a diversos fatores que a gente não controla, mas tem muitas coisas que a gente controla. E o principal que a gente controla, o que a gente pode chegar a controlar, é a nossa capacidade interna, é a forma como a gente vive as experiências que a gente vive. Profissionalmente, gente, isso faz muita diferença. Então, eu fui descobrindo algumas coisas. Por exemplo, não existe oportunidade imperdível, e eu vou explicar o que é isso para vocês. Assim que eu percebi, então, que não ia dar para ficar na área de consultoria, eu saí e fui procurar um outro caminho que tivesse mais a ver com o que eu queria para minha vida. Só que nesse processo, acabou que eu vi que tinha aberto, né, um processo seletivo para uma empresa de auditoria, uma grande empresa de auditoria. Eu já sabia que a auditoria era uma área que não tinha nada a ver com o que eu queria para minha vida. Mas eu decidi fazer para eu ver como é que eu estava em relação ao mercado dos trainees de uma forma geral. Gente, e não foi que eu passei no processo seletivo da auditoria? E aí foi interessante que me veio esse pensamento do tipo assim, eu não posso perder essa oportunidade. Se eu perder essa oportunidade de entrar nessa auditoria que todo mundo quer entrar, era quase assim, eu vou ser castigada. Nunca mais eu não vou ter nenhuma outra oportunidade porque eu perdi essa, né? E eu vi que esse pensamento quase que tirava de mim a responsabilidade com coisa assim, eu não posso fazer nada, eu não tenho como escolher, porque afinal de contas essa é uma oportunidade imperdível. E isso é mentira, não existe nada na minha vida que me obrigue a aproveitar essa ou aquela oportunidade. Sou eu que vou escolher essas oportunidades que fazem sentido para mim ou não, né? Mas ter essa tranquilidade de saber que o fato de eu ter perdido uma oportunidade ou de eu ter não escolhido um caminho para mim não limita os outros caminhos que eu posso abrir. Pelo contrário, né? Cabe a mim fazer essa escolha.
de onde eu acredito que eu vou ser mais feliz, né? Outro fator que eu acho muito importante é sobre a questão do que os outros vão pensar. E aí, eu queria trazer pra vocês uma coisa que eu vivi. Esse outros aqui devia até estar em aspas, tá, gente? Porque o que acontece? Às vezes são os outros. Às vezes somos nós mesmos que temos pensamentos dentro que fazem com que a gente tenha uma imagem estranha de nós mesmos. Então, na época que eu estava fazendo mestrado, eu trabalhava e acabava que pela minha rotina de vida, o horário que sobrava para eu fazer academia era 10 horas da manhã. Gente, era muito engraçado, porque eu chegava na academia, tinha eu e um tanto de velhinha malhando, sabe? E, nossa, eu me sentia muito mal. Eu sentia assim, tô totalmente errada de estar aqui nesse horário, eu devia estar trabalhando, que vergonha. E demorei um tempo para me sentir tranquilo de malhar 10 horas da manhã, sabe? Eu realmente me sentia culpada de estar lá. Então, me libertar dessas imagens, né, que não tem uma sustentação, não tem um real conceito por trás delas, é algo que tem me ajudado muito a escolher caminhos mais livres, que me permitam seguir o que eu acho que faz sentido para mim, que me permitam ter atitudes e não me preocupar com o que os outros vão achar, se o outro tá achando bom, se o outro tá olhando se eu tô errando ou não, isso não interessa, né? O que interessa é o que eu tenho feito, se faz sentido, se eu tô aprendendo, se eu tô crescendo e onde que eu quero chegar. O último fator que eu acho importante de tratar e que tem super a ver com essa questão da lei de herança é sobre me sentir responsável pelo meu próprio futuro, né? Então, atualmente eu sou professora universitária e vira e mexe meus alunos vêm me perguntar, surge lá na faculdade um assunto de se o professor ganha pouco, se o professor ganha muito, meus alunos vêm me perguntar se eu acho que eu ganho pouco ou se eu acho que eu ganho muito, o que eu acho. E eu acho interessante essa pergunta, assim, porque fica parecendo que está na mão do meu empregador decidir sobre o meu futuro, né? Como que eu vou ganhar, como que vai ser minha vida. E o que eu tenho procurado do ponto de vista da minha vida, dos meus estudos logosóficos, é me bastar nesse sentido. Então, assim, onde que eu tenho que focar? No desenvolvimento das minhas capacidades, né? No desenvolvimento da minha capacidade de gerar valor, de produzir, de fazer algo que a sociedade, de uma forma geral, valorize. E se o que eu faço tem valor, e se eu me capacito para gerar coisas que têm valor, essas coisas vão ser valorizadas, né? Se não por um empregador, por outro. Se não por nenhum empregador, pelo mercado. E aí que eu posso seguir de forma autônoma ou como eu quiser, né? Mas quando eu me capacito, me coloco então nas rédeas da minha vida, eu não preciso depender do outro para poder me permitir ter uma vida melhor ou ter uma vida pior. A última lei que eu quero trazer é sobre a lei de causa e efeito. E essa lei, gente, é muito interessante. Por quê? Ela nos mostra que existem causas internas que levam a efeitos externos. E que muitas vezes eu não sou dona desses efeitos que estão no mundo, mas eu sou dona dessas causas que estão dentro de mim. E sobre elas eu posso trabalhar e modificar e construir então uma vida melhor. E dentro então dessas causas, né, do que isso dentro de mim que eu tenho que trabalhar, a gente tem que falar então sobre o porquê e o para quê que eu faço as coisas. Uma mesma atitude, ela pode ser feita com um objetivo ou com outro. E o que eu tenho compreendido é que esse objetivo muda completamente a ação que foi tomada e o resultado que ela vai ter. Pelo menos o resultado que vai ter dentro de mim. Então, o que eu tenho percebido em relação à vida de uma forma geral, mas também à vida profissional, é que muitas vezes a gente não tem como saber exatamente o caminho que a gente vai seguir ou aonde que ele vai nos levar. Mas eu posso sim ter uma noção de onde que eu quero chegar e posso sim ter princípios que me regem, conceitos, valores, né? Essas causas, esses objetivos, essas coisas grandes que vão me assessorar na hora de tomar uma decisão. Então, se muitas vezes dois caminhos têm lados bons, têm aspectos positivos e aspectos negativos, ou ambos os caminhos têm riscos, ou ambos os caminhos têm oportunidades, que eu saiba quais são os princípios que estão me regendo para poder tomar essa decisão. Então, por exemplo, né, algo que eu vivi depois que eu me tornei professora universitária foi que eu comecei a sentir uma pressão dentro do meu ambiente de trabalho para fazer um doutorado.
E aí isso me criou em mim uma ansiedade muito grande, porque eu já queria ter filho, ao mesmo tempo eu tinha que fazer esse doutorado, depois de ter filho eu não ia conseguir, enfim. Decidi começar a fazer o doutorado. Mas ele me causou muito conflito interno, porque eu fui percebendo que, na verdade, era uma decisão que eu tinha tomado por uma causa errada, né? Eu escolhi fazer um doutorado por temor, né? Por medo do que os outros iam achar, por medo de eu precisar disso no futuro e não ter, por medo de eu sofrer alguma retaliação no meu trabalho por conta disso, por medo, né? E por outro lado, à medida que eu fui projetando que talvez aquele não fosse o momento de eu fazer, porque eu tinha trilhado todo um caminho profissional para me colocar naquele momento, numa circunstância que eu tivesse condições de poder ter os meus filhos com uma vida mais estruturada, eu vi que se eu escolhesse não fazer o doutorado seria por valentia, né? Valentia de seguir esses objetivos que eu já tinha traçado há 15 anos atrás para eu poder alcançar, né? Valentia de seguir no caminho que eu achava certo, independente do que o meu colega de trabalho achasse. Valentia para saber que se eu precisasse desse doutorado no futuro, eu faria ele se fosse realmente uma necessidade, mas que naquele momento eu não via nem como uma necessidade e nem como algo que eu quisesse fazer. Não tinha a ver com os meus objetivos de vida, não tinha a ver com os meus objetivos profissionais. Era mesmo para cumprir uma obrigação acessória, né? Uma obrigação alheia e não algo vinculado ao meu sentir. Bom, eu espero que essa pequena conversa tenha sido útil para vocês, né? E espero que agora vocês olhem também para esse quadrinho de expectativa e realidade, compreendendo um pouquinho mais por que esse lado de cá da realidade me faz tão feliz.